Fala, mulherada! Prontas para mais um episódio de Papo e Vinho Podcast? Eu estou muito feliz de receber essa convidada linda, mas daqui a pouquinho ela se apresenta. Vou aproveitar para te dizer, você aí ainda não está inscrita no canal? Então se inscreve, curte, comenta, compartilha lá no Instagram, @papoevinho.rs ou @fabielle com 2 Bs, MB, me segue. Vamos aproveitar e já agradecer aos patrocinadores? Ótica Veneza, para você que está buscando qualidade em lentes, armações lindas, eu super indico. Bocati, que logo mais a gente vai provar. Denilson sempre selecionando delícias aqui para mim e meus convidados. JC Soluções Hidráulicas e Elétricas, para você que está em reforma, está em mudança, abrindo um negócio novo, está querendo dar uma repaginada no visual de sua casa, chama o Jacir. Lá Minha Parma, tenho notícias. Agora em abril, finalmente inaugura. Eu tô louca para experimentar. Paulo, já quero. Diniz Laser, para você que quer botar a sua cutis para brilhar. Tem um monte de opções de tratamento para você embelezar ainda mais essa grande mulher que você já é. E MS Produções Audiovisuais, Matheus sempre me acompanhando aqui, né, lindão? E garantindo esse podcast. Vou apresentar para vocês essa maravilhosa. Vocês estão curiosas? A gente vai falar muito sobre mulher, sobre empoderamento hoje. Né, dona Gi? Seja muito bem-vinda. Estou muito feliz, Fábio, de estar aqui contigo, de poder te conhecer também, conhecer esse projeto lindo do Papos e Vinhos. Estou ansiosa para esse bate-papo e estou aqui, né? Estou aqui pronta para esse bate-papo incrível. Bom, você falou para eu me apresentar, né? Então, quem é essa grande mulher? Ai, meu Deus, por onde começo? Mas vamos lá. Vou nos servindo por enquanto, tá bom? Ótimo. Então, eu sou a Gi Goulart, eu sou de Criciúma, Santa Catarina, e já atuo no empreendedorismo já há muito tempo, há mais de 15 anos, e comecei bem despretensiosamente, querendo apenas ganhar uma renda extra e poder, né, ter ali R$1.000, R$2.000 por mês, e realmente eu descobri uma grande leoa dentro de mim, porque eu entrei numa multinacional pequena, como uma simples vendedora que a gente fala, mas eu consegui subir dentro dessa empresa e essa empresa me pegou no colo, me ensinou muita coisa também que eu sei hoje sobre liderança e eu cresci dentro dessa empresa assim, não só como profissional, mas também como pessoa e aprendi muito indo para fora do Brasil, conquistei algumas viagens também, mas isso é profissionalmente, né? Mas a Gi é uma mulher, ela é uma mulher muito, como que eu posso te dizer? Mas vamos lá, eu comecei a minha jornada mesmo como mulher com 18 anos. Como mulher e em busca dos meus sonhos com 18 anos. 18 anos eu fui para fora do Brasil. Então, eu morei 10 anos fora do Brasil. Então, eu tive uma vida fora do Brasil. Então, eu nunca tinha trabalhado na minha vida. E eu fui por necessidade. Na época eu queria muito fazer faculdade, ser arquiteta, os meus pais não tinham condições. Eu disse, não, eu vou sair. E eu tinha um namoradinho na época que tinha dupla cidadania, a gente assinou os papéis e fomos para fora do Brasil. Foi pra Itália? Para Alemanha. Alemanha. Fui para Alemanha. E foi a melhor coisa que eu fiz na vida, nunca me arrependo, porque lá eu aprendi muita coisa sobre cultura, pessoas, relacionamento e também me moldar a ser quem eu sou hoje, né? Então eu sempre falo, eu não seria eu hoje, não seria assim hoje se eu não tivesse passado por tudo que eu passei. Então fui para fora e eu tive uma vida lá, encontrei uma pessoa, tive uma filha linda. E aí, depois de 10 anos, a gente muda, né? Eu acho que é evolução. Não adianta. Isso é um ciclo natural do ser humano, então a gente quer mais, a gente quer crescer mais. Então, quando a minha filha fez 2 anos, eu disse que eu queria mais e aquele mundo estava muito pequeno para mim, eu queria estudar mais. Daí eu vim para o Brasil, voltei para o Brasil com ela e realmente, assim, eu voltei com 2 malas, uma minha e uma dela.
e voltei para recomeçar. E foi aonde eu comecei, entrei no empreendedorismo, porque eu disse que eu não queria mais trabalhar de funcionário. E daí foi onde eu encontrei essa multinacional, que realmente me ajudou muito a crescer. Então, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, né? Apesar de dominar o microfone, ter presença de palco, já ter ministrado mais de 1000 eventos pelo Brasil, fora do Brasil também, já ter feito retiros, seminários e palestras e treinamentos em empresas. Olha, não sei contar aqui para ti quantas que foram, mas eu agi mesmo. É tímida. É uma pessoa, ela é uma pessoa mais tranquila, assim, né? E realmente, eu acho que existe, toda mulher tem essa, tem agir profissional e agir essência, agir Gi, Isso né? que eu ia dizer. É muito interessante. Muitas vezes a gente vê grandes mulheres, né? A gente diz, nossa, eu quero ser aquela mulher do palco, aquela mulher que tá ali apresentando, aquela mulher que tá falando. Só que a gente não conhece essa mulher na sua intimidade. E muitas vezes, algumas já entrevistei aqui, outros vejo, né, pela televisão, em outras entrevistas, e é muito comum ouvir esse relato, né, de que eu profissionalmente sou um show, mas eu, na minha verdade, eu sou tímida, eu sou quieta, enfim. E isso é muito importante. Tem certeza, tem um monte de mulheres aí nos ouvindo que às vezes deixam de botar em prática algo, né, o sonho de empreender, o sonho de fazer uma transição de carreira, dizendo, mas eu sou tímida. Mas na tua intimidade tu pode continuar sendo tímida, mas é possível construir uma persona para tu ir além e realizar os teus sonhos, né? Exatamente. É bem assim que acontece. E toda mulher, ela tem sentimento, ela é vulnerável a algo. E eu acho que isso é a evolução, é a nossa evolução. Então, foi quando eu entrei para essa empresa que eu vi a oportunidade de empreender, aí a Gi se mostrou essa mulher empresária que lutava. Então, na época, não tinha as redes sociais, não tinha internet. Eu fui descobrir o Facebook. Eu lembro que a gente tinha conquistado uma viagem pela empresa e dentro da piscina lá, que eu tinha conquistado essa viagem, eu descobri o Facebook. Então, era tudo em porta, boca em boca, indicações. Então, quando eu olho para trás, eu digo, puxa, olha tudo que eu fiz para chegar aqui hoje. Mas hoje eu vejo assim ainda muito mais recursos para as mulheres avançarem. Então eu levei muito tempo para ser quem eu sou hoje, para eu crescer, para eu evoluir. Trabalhei 13 anos e depois de 13 anos que eu empreendi dentro dessa empresa que eu tive coragem de assumir a minha, digamos, carreira solo. E aí eu fiz uma transição de carreira. Eu tô pronta para seguir minha própria empresa. Então, depois de 13 anos. Porque eu acredito que empreendedorismo, há 10 anos atrás, era muito escasso pra gente. A gente não tinha a parte de gestão, a parte de marketing, principalmente. Então, pra mim, foi muito difícil. Fiz tudo na caneta, né? Na caneta, mesmo no bloquinho, sem uma ferramenta que pudesse ajudar. Então, hoje é tudo mais simples. Então, hoje a oportunidade para as mulheres, então aquelas que querem de verdade avançar e seguir uma carreira solo, ou seguir o próprio negócio, ou simplesmente, sabe, não ter que viver o sonho dos pais. Porque às vezes, eu sou médica porque meu pai queria que eu fosse médica. Eu venho de uma família de advogados, uma família de professores, uma família... Exato, eu sou arquiteta porque meu pai queria que eu fosse arquiteta. Então, de ter essa coragem de seguir o seu sonho mesmo, o desejo de ser quem você quer ser. Então, hoje eu acredito que é mais simples para essa mulher que quer empreender. Então, é isso que eu trago hoje para as mulheres. Que elas podem ser o que elas quiserem ser, não só dentro do empreendedorismo, mas também na vida delas como pessoas. E eu trabalho todos os dias, incansavelmente, para enaltecer as mulheres, para mostrar para elas o seu valor. Porque eu já fui uma mulher que acreditei muito em pessoas, autoridades, quando criança, né? E eu cresci com crenças enraizadas dentro de mim. E uma das crenças
as maiores crenças, ou digamos, a pior crença foi a crença do não merecimento. De ouvir de uma pessoa que eu mais amava, tu não vai ser ninguém na vida, tu vai sofrer, tu precisa, para ganhar dinheiro, tu precisa trabalhar muito. Para te conquistar as coisas, tu tem que ralar. Não é fácil, a vida não é fácil, dinheiro não dá em árvore. Não sei lá em Criciúma, mas aqui a gente tem um ditado famoso que diz que só ganha dinheiro quem cedo madruga. Ah, é verdade. Né? Então a pessoa que madruga trabalhando à noite, mas acorda às 9 da manhã, essa pessoa não pode ganhar dinheiro, não. Se eu dependesse de madrugar para ganhar dinheiro, então eu tava ferrada. Mas, realmente, então... Agora eu me perdi. Mas é isso. Quando a gente, no nosso desenvolvimento, né, nossa infância, nossa adolescência, a gente vai aprendendo com os nossos pais, com as verdades absolutas dos nossos pais. Só que as verdades absolutas deles, às vezes, são bem limitadas, né? Exato. Foram o que eles receberam também. É isso. Geração em geração, né? Então, eu tenho uma cena que parece que foi ontem, por exemplo, eu na casa da minha mãe, era criança, enfim, adolescente, já não lembro exatamente a idade que eu tinha. Eu na pia, e eu não sei o que eu tinha feito, qual era o motivo da briga, enfim. Mas, naquele momento, ela me disse, tu é incompetente. Sei lá, no alto da raiva dela, enfim, eu tenho certeza absoluta que ela não teve nenhuma intenção de ferir a minha alma, né? Mas, por muito tempo, eu terapiei muito para que isso não me pertencesse mais. Porque a partir de que a pessoa que eu mais amo na vida, em um momento de explosão, me disse que eu sou incompetente, isso passou a ser, para mim, por muitos anos, uma verdade. Então, não importa o que eu fizesse, seja profissionalmente, espiritualmente, eu nunca era boa o suficiente. Então, esse sentimento, isso se torna uma autocrítica, uma autocobrança, né? Então, a pessoa pode estar te olhando, te admirando, mas tá dizendo, eu fiz errado. Ela tá me olhando porque eu fiz errado. Isso vai nos travando. Então, todo esse trabalho que tu faz com um monte de mulheres, e eu também faço, né? Para que a gente facilite, acelere esses processos dela, né? A gente sabe o quanto isso é paralisador em muitos momentos da vida, né? O quanto é difícil se mover, apesar dessas crenças, apesar dessas dores. Então, vejo eu, e acredito que também seja algo que te move, tornar o caminho de muitas mulheres muito mais fácil do que foi o nosso, né? Muito mais fácil, muito mais leve, sem precisar trabalhar muito para alcançar. Então, a crença do não merecimento me fez também acreditar que eu precisava trabalhar muito para ganhar dinheiro ou para ser alguém na vida. Então, eu sempre, para mim, o trabalho, ele sempre foi olha, digamos que em primeiro lugar. Então, eu sempre trabalhei muito mesmo, sem precisar trabalhar muito. Não que eu não precisasse de dinheiro, mas eu poderia ser mais estratégica, eu poderia acreditar mais, buscar ferramentas, né? Isso, ferramentas, formas. E aí eu abraçava o mundo. Eu queria tudo, eu queria fazer tudo, eu queria trabalhar até meia-noite, eu me sentia culpada se eu passasse o final de semana com os amigos. E então, isso realmente como é que eu posso te dizer? Te travou por algum período. Isso, me travou e realmente fez com que eu ganhei muito dinheiro, eu cresci, mas eu poderia ter feito de forma muito mais leve. E eu demorei para enxergar isso. Então, com 36 anos, eu comecei minha carreira com 29, com 36 anos, tem essa crença aqui. Foi num treinamento de inteligência emocional. Eu tenho que liberar um perdão aqui. Isso aqui mexe dentro de mim. Então, uma das coisas que eu vejo também é que muitas vezes, muitas mulheres não crescem, não evoluem, não é por falta de estratégia, mas é por algo que tá ali bloqueando, travando. E eu, mesmo conseguindo, mesmo crescendo, mas eu precisava trabalhar muito. Acho que eu encontrei aqui. Não tem problema. Mas eu precisava trabalhar muito. Eu tinha essa sede de muito trabalho. E aí eu tive um episódio na minha vida, que eu digo que é um capítulo na minha vida,
Eu não poderia deixar de falar sobre isso. Eu tenho que ser muito forte para falar sobre isso, mas eu acredito que Deus, ele dá muitas vezes alguns acontecimentos. Ai, filha da puta, eu vou começar a chorar. Respira e vai. Mas tem que melhorar. Uhum. Tu não fala muito sobre, né? Eu falo. Mas é inevitável as lágrimas. Então, Fábio, eu tive um capítulo na minha vida que eu não posso deixar de falar. Que... Ai, não sei se eu vou conseguir, cara. Não sei, hoje eu tô sensível, né? No auge da minha carreira. Eu sim estava no auge da minha carreira. Minha única filha partiu. E aí, a gente não tá aqui para falar de dor, mas eu acredito que muitas mulheres passam por isso. E se eu não conto isso num palco ou numa entrevista, parece que eu deixo de ajudar outras mulheres. Porque eu não tô chorando porque eu sofro. O sofrimento, ele é inevitável. Mas é porque existe uma dor. Mas existem duas formas de tu lidar com a dor. Ou você aceita essa dor e dói para sempre, e você não faz mais nada, ou você transforma essa dor em um propósito. Então, hoje tem muita gente, fazem 2 anos, tem muita gente que fala, nossa, a Gi, maravilhosa, em cima do palco, nas redes sociais, perfeita. Mas a Gi, ela tem dores que uma mulher realmente, muitas vezes é muito difícil, né? E a gente sabe que muitas mulheres passam por isso. Então, quando aconteceu isso, no auge da minha carreira, eu comecei a pensar muito e fazer muitos porquês. Por que eu faço tal coisa? Por que eu preciso fazer isso? Por que eu preciso mostrar que eu sou boa? Pra quem? Pra quem? E aí foi aonde, né, voltou muito essas crenças. E eu entendi que eu fazia ainda uma mulher bem-sucedida mesmo, viajou mais de 20 países e tudo mais, e construiu, nossa, uma carreira que milhares de mulheres desejam, mas que não estava ainda curado. Então, aí foi onde eu decidi parar. Eu parei por 8 meses, literalmente, eu disse, eu preciso entender por que eu tô nessa vida, eu preciso entender o porquê que aconteceu isso e qual é o meu rumo. Eu preciso entender. E aí foi onde eu tomei forças e eu disse, entendi. E aí eu tive algumas provações e eu disse, não, é aí que eu vou seguir. Aí eu abandonei minha carreira, resignei minha carreira executiva, que já faturava múltiplos dígitos, e eu segui minha carreira solo. Foi difícil, mas hoje talvez tu me veja assim, nossa, ela tá chorando. Mas a minha volta foi em cima de um palco para mais de 200 mulheres. E depois eu não parei mais. Então, o meu movimento é sobre isso. É de fazer com que mulheres, independente daquilo que elas passam, daquilo que elas vivem, a minha dor nunca vai ser maior do que a tua nunca vai ser maior do que a minha. Dor é dor. A gente nunca sabe o tanto que aquilo te machuca. Não dá para comparar, mas todas nós podemos
sim, passar por cima, seguir e conquistar algo extraordinário. E achar um porquê para continuar e seguir cada vez mais. Tu sabe que te ouvindo, me passa um filme de muitas histórias que eu escuto, né? Dos meus atendimentos, das minhas mentoradas, enfim. E cada uma tem dores profundas, únicas. E que, como tu disse, não tem como medir qual dói mais, qual aperta mais, qual é mais fácil. Eu acho que a grande sacada disso é essa escolha, né? Eu tenho uma grande dor, eu tenho um grande problema, eu tenho um grande desafio. Eu posso deitar em posição fetal e chorar, e me lamentar e reclamar a vida inteira. Ou eu posso fazer desse um grande propósito e trazer movimento para a vida de outras pessoas, além da minha. Então, para isso precisa ter coragem, para isso precisa ter maturidade. Eu tenho certeza que a tua caminhada de autoconhecimento já existia antes da perda da tua filha. Então, a perda dela te trouxe a possibilidade de aprofundar ainda mais esse autoconhecimento para tu descobrir o quanto forte tu era. Eu não sei se existe dor maior do que perder um filho. Eu não consigo imaginar nada disso. E se tu conseguiu transformar essa dor em novos horizontes, em novas possibilidades, isso significa que não há nada e nem ninguém capaz de barrar o teu propósito. Exatamente. Eu sou muito feliz de tu dividir essa história que eu tenho certeza que dói. Dói. Comigo e com tantas mulheres que... É só com quem eu me sinto à vontade. Estejam, talvez, passando por uma dor. Então, é possível sobreviver, é possível superar a dor e transformar, e fazer, e crescer, e movimentar. Exatamente, o propósito, eu sempre achei que eu trabalhava por propósito. Meu propósito é mudar a vida das mulheres. Sempre achei que aquilo era o meu propósito de vida. E depois eu entendi que eu disse, não, meu propósito de vida é realmente fazer com que as mulheres enxerguem que elas podem ser o que elas quiserem ser, que elas podem superar, porque eu também passei por violência doméstica, muita coisa, né? Mas a gente também não tá aqui só para falar de dor. E isso tudo, então, todas elas, cada uma tem a sua dor, cada uma tem os seus desafios, mas cada uma pode transformar isso num maior propósito. Então, hoje eu criei esse movimento, o ano passado, foram mais de 1.500 mulheres através do meu movimento. 5 eventos em 5 cidades que a gente fez. Comecei despretensiosamente na minha cidade, eu botei o ingresso R$50 e 1 quilo de alimento, comecei com 80 mulheres, fechei um evento, a minha primeira palestra, e depois foi indo, eu não parei mais. Não parei mais. E hoje eu recebo centenas de milhares de mensagens de mulheres que com certeza, né, a minha palavra, a minha voz, eu entendi que o meu propósito é, sim, levar essa mensagem para as mulheres. E aí eu comecei também a estudar muito sobre marketing digital, lá na pandemia, né, como a maioria de nós, na pandemia a gente foi buscar... Eu fiz minha transição de carreira ali, na pandemia. Eu fui um pouquinho depois, mas ali eu já comecei a estudar. Então, eu já estava fazendo 2 coisas paralelo. Mas em 2020, eu comecei a estudar sobre marketing, sobre posicionamento, me tornei estrategista digital e eu já estava muito balanceada, né? Se eu seguir na carreira ou se eu seguir a minha carreira solo. E aí, depois do acontecimento, eu disse, não, vou seguir minha carreira solo, então eu não tenho mais nada que perder. Então, eu vou seguir.
E o marketing, assim, entrou para mim uma paixão muito grande, estar no digital, me posicionando do meu jeito. Eu não sou de expor a minha vida pessoal, mas eu tô ali sempre me posicionando, falando dos meus valores, do meu propósito para muitas mulheres, daquilo que eu acredito e defendo. Então, eu sou uma mulher que ela é frágil, mas ela também é forte naquilo que ela acredita. E esse movimento, assim, ele me faz muito feliz, porque eu sei que a gente pode ir muito mais longe ainda. E agora, vindo para o Rio Grande do Sul, estou mais feliz ainda, porque me conectei muito com as mulheres do Rio Grande do Sul. É que o Rio Grande do Sul, as gaúchas, né? Desculpa. Não, é verdade. Elas são muito receptivas, diferente de outros lugares. Lá da China, tá? Lá da China, Estados Unidos, diferente de lá. Mas aqui elas são bem receptivas mesmo e eu me senti muito bem. Tanto que o meu primeiro foi em Torres, né? O ano passado, em novembro, e eu disse, nossa, que legal, eu quero ir mais. E daí a gente decidiu Gramado, então. Então a gente já pode dar spoilers? Ai, é verdade, vamos dar spoiler. Para tudo, larga a louça. Segura o prendedor aí que eu sei que tu tá estendendo roupa. Tem spoiler, presta atenção. Tem evento, ela vem pra cá, gente. Exato, vou trazer o meu movimento pra cá, que é a Imersão Imperatrizes. Ela vai acontecer no dia 7 de junho. Eu tenho a honra de te ter como uma das embaixadoras do evento, que eu tenho certeza que vai conectar muito aí a tua audiência. Essas mulheres vão amar muito. Então é sobre isso. Vai acontecer em Gramado no dia 7 de junho. Um evento para mais de 300 mulheres. A gente espera, assim, que muitas mulheres aqui de todo o Brasil, região, eu acho, né? O teu podcast é Bento, Farroupilha. Nossa Senhora. Gente. Vamos lá, mulherada. Caxias. Exato. Em peso eu quero ver lá. E a gente trabalha os 5 pilares dentro do evento, que é posicionamento, marketing, gestão financeira, vendas e networking. Então, são esses 5 pilares que exatos esses 5 pilares que fizeram a transformação na minha vida, né? Claro, depois de romper, estudar todas as crenças e buscar autoconhecimento, porque não adianta, né? Não adianta tu buscar conhecimento técnico se tu não destrava o que tem aí dentro de ti. Então, mentalidade em primeiro lugar. E nós, não é um evento simples de palestra comum, né? Palestras aleatórias, ele é um treinamento. Então, a gente segue uma metodologia. Eu tenho 3 convidadas especiais. Uma eu não posso revelar ainda, mas eu tenho duas convidadas especiais, que uma é a Alexia Guimarães, que ela trabalha crenças também e desbloqueios, que é algo que eu precisei para ser quem eu sou hoje. E a Mariana da Grana, que ela fala e ensina sobre gestão financeira, sobre dinheiro. Ela já é da grana, gente. Ela já é da grana, exatamente. E uma eu não posso revelar, porque essa é grande, é do Rio Grande do Sul, todo mundo conhece, mas ainda não posso. Tem um suspense ainda. E mulheres eu incríveis. Eu acho que eu até já sei, mas ó... E mulheres incríveis, né, como a Fábio, vão estar lá se conectando. E realmente é um evento que ele mexe muito e te ensina. Ela sai de lá assim, poxa, é exatamente isso que eu preciso aplicar. Porque foi um compilado de tudo aquilo que eu vivi, de tudo aquilo que eu apliquei para ser quem eu sou hoje, para conseguir quebrar essas crenças, alavancar o meu negócio e faturar o que eu faturo hoje e ajudar muitas mulheres também e transformar minha maior dor em o meu maior propósito. Porque eu vejo muito na maioria das vezes, não é falta de técnica, de capacidade, de sabedoria. É justamente o que a gente falava antes, né? O bloqueio é em eu não ser merecedora de fazer, de conquistar, de ser vista, ser ouvida, ser olhada, ser acreditada. Então, eventos como esse pegam profundamente nas mulheres, né? Então, quando elas saem dali, elas saem dizendo, não, peraí, mas eu mereço, eu vou. Não, agora, peraí, que agora ninguém me segura. Às vezes um insight que tu recebe, ele muda a tua vida. Existe uma frase que eu sempre falo, quer dizer, não é uma frase minha, é uma frase que eu ouvi de uma mentora minha,
que é a questão do valor, né? Então, eu estava cobrando muito baixo naquela época, assim, eu não valorizava o meu trabalho e eu paguei. Eu paguei para ela um valor muito alto, foi o primeiro high ticket, né? Paguei uma mentoria de 15 mil, que hoje, imagina, hoje já investi muito, meu Deus do céu, em conhecimento, mas naquela época para mim era, meu Deus, 15 mil reais para uma mentoria era... E ela falou o seguinte para mim: se você está pronta para pagar, você está pronta para cobrar. E aquela frase, naquele evento, fez com que eu disse, peraí, se eu pago, vai ter pessoas que vão pagar para mim. E foi onde eu comecei a aumentar o meu valor. Claro, que não só subir o valor, mas trabalhar o meu posicionamento. Porque valor é sobre percepção de valor também. Trabalhar todas as estratégias e ferramentas para cobrar mais caro. Então, hoje eu também ensino você valorizar o teu negócio e trabalhar para ganhar mais. Existem, sim, muitas pessoas. E o que vai diferenciar aquela mulher pagar 15 mil para ti ou pagar para aquela grande que já tem mais de 1 milhão de seguidores e cobra R$1.000? Porque ela ganha no volume, você ganha na qualidade, com certeza. O que vai diferenciar? O que vai fazer essa mulher comprar de ti, pagar mais caro? É a conexão, é o acesso. Então, isso é muito importante, porque isso a gente trabalha, esse pilar a gente trabalha também dentro do evento, dela sair dali se sentindo valorizada, mesmo uma mulher de milhões, uma mulher de impacto. E quanto mais impacto no mundo, melhor. Então, é esse o meu maior objetivo, assim. Sabe que também sou dos eventos, né? Então, o Papo e Vinho é um evento presencial e assim nasceu a marca, Sim. Né? Para mulheres, onde a minha preocupação sempre foi em ser uma experiência única, né? Então, desde a decoração, uma comida harmonizada com vinho, uma música de qualidade, né? Então, em todos os Papos Vinhos, quem vem cantar é Fran Duarte, que é incrível. Que bacana. Porque essa experiência de ter prazer, ninguém te tira. Agora eu sei o que é bom, eu sei o que é ser bem tratada. Então, independente quem seja palestrante, aí no meu caso, né, cada evento, alguns sou eu que palestro, outras trago outras profissionais para palestrar sobre assuntos diversos dentro do universo feminino, mas a experiência de ser bem tratada, de ser cuidada, de que tudo aquilo foi planejado para que tu sentasse ali e te sentisse bem, essa experiência ninguém jamais tira de nenhuma mulher. Então, se até aquele momento ela não sabia como era ser servida, no meu evento ela soube. Então, esse registro, ninguém tira mais dela. E aí, isso transforma. Então, quando a gente organiza um evento, eu tenho certeza que isso também é um cuidado teu, a gente não pensa simplesmente, a palestra vai ser assim, a palestra vai ser assado. É todo uma preocupação desde da inscrição, a chegada, o acolhimento, como vai sentar, o ar-condicionado, como é que vai funcionar. E isso é algo que fica nos bastidores, e talvez acho que é algo que eu nunca trouxe aqui, sobre esse cuidado. O quanto as mulheres, de forma geral, foram criadas, educadas para cuidar, mas não para serem cuidadas. Para receber o mínimo, né? Receber, tá bom. É só olhar para por exemplo, para os nossos pais, né? Para minha mãe, por exemplo. Hoje eu olho para minha mãe. Ela se contenta com tão pouco. Ela também... hoje ela vive aquilo que ela recebeu, tudo bem, dos pais dela. A geração dela é outra. Mas tem muitas mulheres que se contentam com muito pouco. Muito pouco. Isso profissionalmente, isso nos seus relacionamentos. Sim, exatamente. Em todas as áreas. Exatamente. E a gente tá aqui nesse mundo para evoluir. É uma das frases que eu mais falo. Então, às vezes, tem pessoas que dizem assim, mas eu tô aqui presa nesse trabalho, mas esse meu trabalho como é que eu posso dizer? É garantido.
A carteira assinada é garantido. Que legal. Que bom, e aí? né? Que bom que é garantido. Mas é garantido até quando? Até o teu patrão te dar um pé na bunda, assim? Porque realmente, assim, não existe nada garantido. O que tu pode garantir é realmente correr atrás de fazer acontecer para a tua vida. Então, só você consegue garantir, de verdade, a vida que tu quer, o valor que tu tem e colocar ali. Ai, me perdi aqui. Você vai cortar aí, Matheus, depois eu vou pegar o teu contato. E essa percepção de valor, ela vem de casa, né? A gente desenvolve ao longo da vida, se a gente olha para o autoconhecimento, se a gente vai estudar sobre isso. Mas, se não de base, é o quanto tu observou do teu pai e da tua mãe, o quanto eles se davam valor. Né? Quanto eles sabiam o quanto se respeitar os seus limites. Então, das gerações passadas, infelizmente, principalmente as mulheres, não tinham voz, né? Não tinham vez, não... O que para nós hoje é o básico, elas já não tinham, né? Um homem que chega em casa e ajuda. Lava uma louça, seca uma louça, tira o lixo, isso é o básico, né? Se eu for pensar na minha avó, meu avô nunca fez isso na vida, né? Então, a percepção de valor, ela vem dali, né? O quanto a minha avó era submissa, o quanto a minha avó fazia acontecer dentro de casa sem ganhar um puto, né? É algo que eu não quero pra mim. Eu quero ser valorizada. Mas para isso, eu precisei olhar lá para dentro. Autoconhecimento. Muitos eventos. Muita terapia. Eu acho que o conhecimento, ele é infinito, né? Ele não ocupa espaço. Então, quanto mais tu estuda, quanto mais tu trabalha a tua mente, mais tu cresce, mais tu evolui. E foi dessa forma que eu também evoluí. Eu vou te contar uma história agora do meu pai. Meu pai, ele foi uma pessoa muito difícil no passado, sabe? Muito difícil mesmo de lidar. Sabe aqueles durão mesmo, assim? Muita coisa envolvida com álcool e tudo mais. E ele, graças a Deus, ele conseguiu. Ele conseguiu parar de beber. Então, ele disse, não quero mais. E aí, ele teve momentos de abstinência horrível, né? Porque daí, naquela época, sem terapia, sem remédio, medicação, enfim. Não tinha nada, não tinha ajuda. Ele fez tudo sozinho. E eu viajava muito. E eu disse, olha, o que eu vou levar de presente pro meu pai? E eu levei um livro pro meu pai. Meu pai nunca tinha lido um livro na vida. Ele leu o primeiro livro dele com 48 anos, por aí. E daquele dia em diante, ele realmente começou a pegar o amor pela leitura. E hoje, o meu pai, ele é completamente outra pessoa. Ele é um homem culto, ele é um homem que sabe falar contigo de tudo, exatamente tudo. De economia, de autoconhecimento, de tudo. E foi através dos livros. Ele não estudou, não fez faculdade, mas os livros, o conhecimento da leitura moldou e transformou ele numa pessoa hoje que é incrível, assim, que eu morro de orgulho. Tenho muito orgulho. E ele devora os livros, devora. Então, quando eu recebo um livro, eu ganho um livro de presente, ele já fica de olho, assim, que ele quer pegar os livros, quer ler antes de mim ainda. E muitas vezes ele me passa os resumos dos livros. Então, assim, a leitura, ela transforma. O conhecimento, ele transforma. Ele não só te dá o conhecimento para te aplicar as técnicas, enfim, melhorar a tua vida, como ele te transforma como pessoa também. E isso é a história que eu tenho dentro da minha casa. Eu gosto muito de ler, muito mesmo. E nossa, eu super falo isso para todas as mulheres. Quer crescer, quer ser uma mulher que tem conteúdo, que sabe conversar com outras pessoas, então começa a ler, começa a buscar mais conhecimento. O conhecimento, ele é transformador. Não importa que tu estude hoje, né? Então tem que estudar. Nossa mente não pode parar. Eu tenho um filho de 8 anos e eu sempre incentivei ele a ler muito, né? Desde que nasceu, ele ia pro banho com seus livrinhos de borracha, enfim, né? E algo que eu digo pra ele, filho, conhecimento
é algo que ninguém te tira, né? Não importa o que aconteça ao longo da vida. Tudo o que tu foi trazendo de conhecimento para dentro dessa cabecinha é lucrativo para ti, né? E aí tu vai usar dentro das diferentes áreas que tu for te misturar com pessoas e, enfim, né? Tu vai utilizando disso como uma grande ferramenta tua. E é algo que não me foi ensinado exatamente, né? Sim, tinha que estudar, mas por obrigação, né? Tu vai lá, tu tem que... Português, matemática, ciência, história, geografia, por obrigação. Essa é a tua obrigação, tem que passar, tem que estudar. E trazer esse prazer em aprender é algo que eu desenvolvi depois comigo mesma, né? E é tão gostoso ler sobre aquilo que eu amo. É me aprofundar em algo que eu sei superficialmente. Nossa, eu não sabia aqui, lá. Isso traz prazer. E tudo que nos conecta a prazer, nos conecta à prosperidade. Com certeza. Com certeza. E falando de prosperidade, de conhecimento, eu quero também falar sobre dinheiro. Bora, eu amo. E tu também? Porque dinheiro é energia. Eu sempre falo isso. Dinheiro é energia. Então, se tu está pronta, se tu está aberta para a prosperidade, se tu busca conhecimento, a tua mente, ela sempre vai te mandar para caminhos para te fazer mais dinheiro. Ela sempre vai te mandar. Então, eu participei de um treinamento e já era assim, ó, olha, eu vou te falar, não faz muito tempo não, faz menos de 10 anos, digamos assim. Já sou velha. Experiente. Experiente, digamos assim. Não tive educação financeira dentro de casa, não tive. Cresci com os meus pais riscando o caderninho porque tinham que pagar contas e contas e contas. Os dois eram empreendedores, os dois quebraram várias vezes. Então, para mim, empreender era horrível e eu só tinha que trabalhar para pagar a conta. Então, eu cresci com isso. Não tive educação financeira dentro de casa e foi um dos meus erros também não buscar mais cedo conhecimento sobre educação financeira. Então, o dinheiro, para mim, ele sempre trocou de mão. Muito rápido, muito rápido. Eu fazia dinheiro e o dinheiro sumia. E eu não sabia. E eu fazia muita grana e o dinheiro sumia. E aí eu entendi em um treinamento que eu fiz também sobre dinheiro. Fui para São Paulo estudar sobre dinheiro. E entendi que dinheiro precisa de estudo, de conhecimento. A gente precisa saber por que o dinheiro chega, por que ele sai, o que eu estou fazendo para atrair, qual é a minha energia, o que está me cercando para eu atrair cada vez mais dinheiro. E a partir do momento que eu virei essa chave, que eu tive essa virada de chave, foi aonde eu passei a trabalhar menos e ganhar mais. E foi aonde eu consegui romper, né? Rompi as crenças do não merecimento e comecei a entender sobre dinheiro. O que é mais importante? Trabalhar muito, faturar e não sobrar nada? Ou trabalhar estrategicamente para te ter tempo para curtir a tua vida, para te viver com quem tu ama e ter dinheiro, ter o teu lucro dentro no bolso. Então, o dinheiro é muito sobre conhecimento. Então, se tu não estuda sobre dinheiro, não adianta o dinheiro que tu ganha. Ele sempre vai... E tem muita crença, né, sobre o dinheiro. O dinheiro é do diabo, o dinheiro é sujo, o dinheiro corrompe. A própria Bíblia, né? E isso, só entra no céu... Na própria Bíblia mesmo. Exato. Então, eu atendo muitas pessoas justamente com essas travas. O consciente, eu quero fazer dinheiro. Mas a gente vai olhar as crenças. Se eu tiver dinheiro, eu vou virar uma pessoa ruim. Sei lá, vou estar virando as costas para Deus. Enfim. Então, olha aí, ó. Já engatilhamos alguém aí, ó. Já puxou um gatilho aí nos bastidores. Então, é muito importante falar sobre isso. Porque, às vezes, o não merecimento tá conectado a uma crença escondidinha. Lá de que... Gente, se eu virar milionário agora, se eu ganhar na Mega Sena, né? Se eu trabalhar loucamente aqui e fizer o meu 1 milhão, eu vou ser renegado de Deus? Como assim? As portas do céu vão se fechar para mim? Então,
é muito importante a gente entrar profundamente nessas dores e trazer superficialmente aqui, né, para quem está nos assistindo, que isso existe, isso é tratável, isso é algo que facilmente a gente consegue superar, trabalhar, ressignificar e bora fazer dinheiro, bora se nutrir dessa energia de dinheiro, né? Exatamente, porque ou ele atrai, ou você repele. Você pode faturar milhões, mas se você não tem o conhecimento, não tem a energia, a frequência para segurar aquele dinheiro, você vai acabar gastando. E vai acontecer várias coisas para tirar o dinheiro sumir da tua mão. Aquele dia, aquele mês foi bom. Bati o carro. Nossa, aí acontece. A geladeira queimou. Furou o pneu. Tem que trocar os pneus do carro. E por aí vai. Então, o que é isso? Está relacionado à energia. Aquilo que tu tá atraindo para tua vida. E isso eu trabalho muito dentro de mim, então tento trabalhar muito, muito, muito a energia, as pessoas com que eu convivo e eventos, né? Falando de que a gente falou de eventos, isso é a pura energia que tu vai receber num evento, que tu recebe num evento, que tu sai ali assim, ó, como um ímã, magnetizando. Porque a tua mente, ela tá tão assim, naquela alta frequência que ela vai te dizer exatamente qual é o caminho que tu precisa fazer para segurar o teu dinheiro, para fazer mais dinheiro, ou para alcançar o teu objetivo, e para ser uma mulher próspera, enfim, né, em todos os sentidos, porque prosperidade a gente sabe que não é só sobre dinheiro também. É também dinheiro, né? Também dinheiro, exatamente. Mas na tua vida, nos teus relacionamentos. Saúde. Porque se não tem saúde, não faz dinheiro. Não faz. Emocional. Saúde emocional. Então, eu preciso trabalhar o meu emocional muito. Muito mesmo. Por quê? Porque sim, o meu propósito, ele veio de uma dor. Então, aí abala muito o emocional. Então, eu preciso... Eu sei, tem uma frase, Fábio, que ela faz parte da minha história, que é: eu não sou forte, eu estou forte. Eu acredito que não existe mulher forte, eu acredito que você está forte. Então, todas nós temos momentos de vulnerabilidade, de sofrimento e de dor. E quando você me olha no palco, quando você me olha palestrando no microfone, a Gi, ela é empoderada, a Gi, ela tem presença de palco, mas eu não sou forte. Quando eu estou em casa, eu fecho meu computador, sou eu e as minhas dores, e as minhas lágrimas e Deus. E basta. Então, mas não é por isso que eu vou desistir da vida. Claro que não. De jeito nenhum. Ou seja, eu preciso continuar. Porque se eu estou aqui, eu tenho um porquê. Eu tenho uma missão. Eu tenho um porquê. Por que eu tô aqui? Eu preciso continuar. Né? Eu preciso impactar mais. Preciso fazer o bem aqui. Ainda mais. Ou talvez, né, um pouco mais. Ou talvez melhorar, enfim. Agora quem me emocionou foi tu e eu nem posso chorar. Falando, eu me lembrei... Eu sou um bandista, Sim. né? E como filosofia de vida, tem o culto aos orixás. Dentro do culto, temos iniciações em orixás. E aí agora te ouvindo falar, eu também, dentro do meu terreiro, né? Todos os filhos me olham, nossa, como ela é forte, como ela vai, tal. E aí quando eu fiz a minha primeira iniciação, durante os nossos processos iniciáticos, a gente não toma banho, alguém, uma mãe me dá banho, né? Então, somos banhados. E aí, te ouvindo falar agora, eu me lembrei desse momento, que depois de 36 anos, foi a primeira vez que eu desfrutei do prazer consciente em ser cuidada. Nossa. Então, o simples fato de eu estar sendo banhada ali me conectou com a minha infância, com a minha criança interior, mas também, ao mesmo tempo, eu via o meu filho, né? O quanto eu fiz muito por ele pequenininho, mas e quanto eu não lembrava
da minha mãe ter feito isso comigo. Obviamente, ela me cuidou muito e me banhou muito, né? Mas não é uma memória que eu consegui acessar. E naquele momento, essa virada de sim, você merece ser cuidada, fez toda uma diferença em toda a minha vida. Profissionalmente falando, amorosamente falando, uma relação com o dinheiro e tudo mais. Então, como, às vezes, algo muito pequeno te transforma e muda tudo. Exatamente, E é isso que a gente vê diariamente, né, acontecendo com mulheres. Mulheres travadas, com grande potencial. Nossa, meu Deus, eu vejo oportunidade em tudo. Como estrategista, eu trabalhei muito a minha mente na criação de projetos. Então, hoje eu vejo oportunidade em tudo. Você me diz assim, eu não tenho nada, eu não tenho trabalho. O que tu sabe fazer? Peraí, o que tu sabe fazer? O que tu gosta de fazer? Tá, mas olha aqui, a tua casa. É bolo? A tua casa é linda, mas me conta mais. E aí a gente vai criando oportunidades. Então, eu vejo muitas mulheres com grande potencial assim de explodir, de ser muito grandes, mas elas não conseguem ter essa mentalidade e se enxergar. Elas não conseguem aceitar isso. Eu posso. Elas não conseguem enxergar isso. E aí, aqui entre os mentores, né, por isso que nós estamos aqui, que realmente a gente abre os olhos dessas pessoas e mostra também que elas também podem. Então, ser um mentor, ser um professor, enfim, ele tem a sua missão, ele tem um porquê e a gente está aqui porque existem mulheres que precisam desse acompanhamento, desse empurrão e desse destrave total. E para essa mulherada que tá aí super curiosa, ansiosa, como é que elas fazem para já garantir sua vaga, o seu espaço, o seu assento, a sua presença nesse evento maravilhoso? Imersão? Pera lá, você é embaixadora, Fábio. Chama a Fábio, eu vou dizer para elas te chamarem. Então, me manda um direct ali, @FabiLMB, que eu mando tudo. Já deixo assim, ó, reservado. Já botei a Fábio no compromisso para ela trabalhar, mas eu tô brincando, tá? A Fábio é uma das nossas embaixadoras, com certeza vai estar lá no evento. E eu tô muito feliz por isso. Não sei se eu devo olhar para a câmera. Pode olhar. Então, a Fábio vai estar no nosso evento. Eu estou muito feliz por isso. E com certeza, se alguma amiga, fã e seguidora da Fábio quiser pegar algumas informações, com certeza pode chamar, mas pode entrar em contato diretamente no nosso Insta. @ImperatrizesComu. E tem também, lá no link da bio, tem o nosso WhatsApp, o WhatsApp da Dani, que trabalha com a gente. Então, estamos lá, 100% disponíveis para atender cada uma de vocês. Mas é claro que tem que ser rápidas, né? Então, ela tem essa possibilidade de levar uma amiga, uma mãe, uma outra empreendedora com ela, ou dividir o ingresso também, que tem um custo-benefício muito bom. Só porque esse é o primeiro, né, que a gente está vendendo. Então, é o que mais sai. Esse já está quase acabando realmente. E se eu posso dar um conselho, assim como mentora, o Gold, se ela quer ficar próxima das embaixadoras, das mentoras. É vocês que querem me conhecer, é Gold. É o Gold, porque daí no Gold a gente tem também uma mesa de milhões que é na véspera. Como se fosse uma abertura do evento, somente para as embaixadoras, patrocinadoras, comigo e com as inscritas no Gold. Então, vai ser ali no local do evento mesmo, e a gente está preparando surpresas para essa noite. E essa noite é focada no networking. Então, vai ser das 7 horas da noite até umas 10 horas, na véspera do evento, focado no networking e com essas mulheres de milhões, assim, né? Que são ali essas patrocinadoras lindas e embaixadoras poderosas. Ai, vai ser lindo, eu tenho certeza. Em Gramado? Ai, Gramado tem uma energia próspera, né? Nossa, demais, demais. E eu já fiz vários eventos e esse evento, ele tem
Ele está, assim, com muita antecedência. A gente está preparando com muita antecedência. É só no dia 7 de junho, gente. Isso. Calma. É, no dia 7 de junho, mas a gente já está aí com mais de 60% das inscrições feitas. Não precisa fazer a mala ainda, só compra o seu ingresso. Mas assim, ó, o quanto antes elas se inscrevem, antes elas vão se organizar com hospedagem. Porque assim, vai pra Gramado, pelo amor de Deus, fica no domingo também pra te curtir, porque tu merece. Com certeza. Né? Tu merece também. Tu vai sair de um evento de alto impacto. Por favor. Não é pra miséria, né? Vai lá fazer umas fotos, vai ser inverno, então toma um chocolate quente bem fundi. linda. Um fundi, exatamente. E até lá tu te organiza, né? Pra atrair dinheiro, pra fazer dinheiro, pra te gastar lá. Então é gastar, investir em ti. Com certeza, no teu posicionamento, na tua marca, porque estar em eventos também é sobre posicionamento. Muito. Então, estar nas mesas certas, com as pessoas certas, isso também te faz crescer muito. Muito mesmo. Com muito mais velocidade. Exato. Então, o Gold, ele é especial, todos os ingressos são especiais, mas o mais especial, com certeza, é o Gold. E esse a gente tem vagas muito limitadas. Eu já tô quase puxando a mala. Já tô animadíssima pra esse evento. Quero te ver lá. É você mesma aí. Não banca bobeira. Venha, chama a amiga, a mãe, a vizinha, a prima. Sócia, né? Também as colaboradoras. Tá vindo empresas, assim, que tá trazendo todas as colaboradoras delas. Né? Então, tô trazendo o pessoal do marketing, o pessoal do comercial, tô trazendo várias pessoas assim que já trabalham na própria empresa dela para aprender e para usar isso positivamente para ela. Gi, maravilhosa, eu só posso te agradecer pelo teu tempo. Eu sei o quanto as agendas aí são corridas, né? Eu sei que tu tá nessa semana, mas eu amei. Não corre de organizar o evento, tem palestra para dar, tem que voltar. Então, agradeço imensamente toda a tua dedicação e esforço para conseguir estar aqui. Fiquei muito feliz de te receber. Posso dar um presente pra audiência? Pode. Então tá, pra todas que assistirem. E comentar, tem que comentar. Tem que comentar. Comentar aqui embaixo. Curtir e comentar. Pra todas que comentarem aqui que assistiram o podcast, não vale no corte, tem que ser só no podcast. No YouTube. Exatamente. Papo e Vinho, @nada. No YouTube, Papo e Vinho Podcast. A gente vai liberar um cupom de desconto. Pro ingresso dela. Seus dedinhos já começam a comentar aqui, gata. Exatamente. Assim, elas ajudam, né? A gente promover esse podcast maravilhoso, assim, né? A Fábio também, o teu trabalho. Parabéns pelo teu trabalho. E a gente também ajuda ela, né? Com certeza. Pra ela ganhar esse desconto maravilhoso. Com certeza. Gostei muito. Pode contar comigo também. E espero aí a gente se conectar e se encontrar mais vezes. Eu quero vir nesse evento aí, nesse evento presencial. Esse eu ainda não vou liberar data, mas vou dar spoiler que assim teremos logo mais. Teremos esse ano? Teremos. Teremos então mais do que um esse ano, inclusive. Nossa! Mas o primeiro está próximo. Então eu quero participar. Te chamo. Fica tranquila. Já manda assim, ó. Alô, Gi, em primeira mão. Faz a mala e vem. Pode contar comigo, Fábio. Aproveitando aqui, então, para agradecer novamente meus patrocinadores. Bocati, eu amei. Delícia. Esse Merlot Denilson, maravilhoso. Se você quer também degustar desse vinho, tem taças personalizadas. Bocati, tem que fazer um tour do Bocati. Uma hora que tu vem com tempo. É aqui em Caxias? É aqui em Caxias. Legal. É uma loja imensa. Tem decoração, tem vários tipos de vinho, tem outras bebidas, tem taças personalizadas, pode personalizar muitas coisas. É incrível. Super indico, assim. Acho que é um pouco de perdição entrar lá, porque a gente nunca sai de mão vazia. Diniz Laser. Então, se você tá querendo não só cuidar da sua mente, mas também cuidar do seu corpo, trazer mais beleza, né? Porque a gente pode... a gente é bela, mas quando a gente se cuida, a gente fica ainda mais bonita, né? Então, passa lá na Diniz Laser. Lá minha Parma tá abrindo, gente, agora em abril. Abril, entendeu? Então, um restaurante com uma comida deliciosa para quem já foi em Papos e Vinhos. Anderson é o chefe que
faz a comida pro Papo e Vinho, mas também é chefe do La Mia Parma. Então, ai, gente, estou ansiosa por essa inauguração. JC Soluções Hidráulicas Elétricas, precisando trocar lâmpada, puxar uma tomada, chama Jacir. Ótica Veneza. Ai, gente, ótica familiar. Eu sei que tu mora longe, tá aí já... tenho aqui nos bastidores as pessoas mostrando seus óculos. É sobre isso. Quem já experienciou o serviço da Ótica Veneza, não troca. A Det tem um serviço incrível, um tato para entender. Ela tem visagismo, né? Mas ela tem um tato para entender o que tu quer transmitir, o que tu deseja. E às vezes tu nem sabe o que tu tá desejando comunicar. E ela diz, prova esse óculos. Já puxa a carteira porque ele já é seu. Super indico, então passa lá. Ótica da minha família, meu pai, minha mãe, meu filho. Nossa. Todo mundo. A Neuza, que tá aqui daqui a pouco. A gente já vai conversar com ela também, né, Neuza? E, não menos importante, mas o brilho desse podcast, ele, Matheus. Se vocês soubessem as caras e bocas que ele faz aqui nos bastidores, já disse que uma hora eu vou trazer ele pra frente das câmeras. MS Produções Audiovisuais, se você quer filmar seu casamento, se você quer batizado, sua empresa, seus eventos, chama Matheus e eu garanto o serviço é bom. Né, Matheusinho? Parabéns, Matheus. Olha, até falou hoje, gente. Então, quinta-feira, 20 horas, a gente te espera. Tem episódio novo no canal. Curte, comenta, compartilha, te inscreve aqui nesse canal. Me ajuda a te ajudar e ajudar mais famílias, mais mulheres a receberem comunicação. Segue, @ Vou falar o meu pessoal, é Gisele Goulart, tá? Um pouquinho diferente, com Z, 2 L's e I. Talvez, mas bota de Goulart que vai aparecer também. E o @ da nossa imersão, que é Imperatrizes Comum. @FabiLMB com 2 Bs, porque a gente é dessas, né? Pra que simplificar se a gente pode ter um brilho a mais, né? E papoevinho.rs. Siga, acompanha, comenta, curte, compartilha. A gente faz gratuitamente esse serviço para que ele seja compartilhado, para que mais e mais pessoas possam ser impactadas e possam melhorar. Não é isso? Exatamente. Eu sei que a gente já está terminando, mas só um insight aqui, que talvez pode ser uma virada. Tantos perfis que compartilham tanta coisa assim desnecessárias e muitas pessoas estão ali perdendo tempo vendo aquilo, tirando o teu emocional ali, tirando a tua saúde mental. Então compartilhe um conteúdo transformador, porque às vezes uma virada de chave, você está transformando a vida de outra mulher, você está transbordando na vida de outra mulher. Isso faz todo sentido. Amei. A gente segue daqui. Te espero, 20 horas, quinta-feira. Novo episódio. Saúde! Saúde!